Shalom, queridos. Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Deus, a nossa gratidão. Gratidão na nossa vida tem que ser a palavra-chave. A essa altura, quem é que não está agradecido a Deus pelo que Ele está fazendo nesse ministério? Eu acredito que não tem um sequer que não esteja louvando, adorando a Ele por essa reforma maravilhosa de nós estarmos com a palavra diariamente em nossas casas, com 3 capítulos da Bíblia, um pelo amanhecer, outro ao meio-dia e outro ao anoitecer. Isso é maravilhoso. Quem é que não está agradecido a Deus por ter aprendido a fazer culto doméstico? A sentar com seus filhos e fazer o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Todos nós estamos agradecidos. Temos certeza que o Senhor mudou a nossa história, um reformador Jesus, que dividiu a história em duas, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ele mudou a nossa história também, o antes de nós termos discipulado com a Bíblia aberta semanalmente, e o depois que nós estamos com o discipulado com a Bíblia aberta semanalmente, de 7 em 7 dias, graças a Deus. Então vamos ao Salmo 97. Salmo 97 trata a majestade e o domínio de Deus. O escritor deste salmo também viu o Senhor vindo para governar e reinar na terra. Ele exortou seus leitores a se prepararem para esse evento, vivendo adequadamente no presente. Não esperar de qualquer jeito, mas já começar a viver isso, né? Então, como sabemos que o salmista estava descrevendo um futuro reino de Deus e não o seu reino eterno? E como sabemos que o salmista estava descrevendo o futuro reino de Deus e não o seu reino eterno? A tradução marginal assumiu a realeza. Cap, cap, capta, capita, está captando o aspecto do reino de Deus que este salmo apresenta. Deus assumirá o domínio mundial quando Jesus Cristo retornar, e isso proporcionará ocasião para todo o planeta se regozijar como nunca antes. Portanto, esses versículos revelam a aparição do Senhor em termos semelhantes a outras visões que Deus deu aos seus profetas. Deu para o profeta Isaías, capítulo 6, de 1 a 4, Ezequiel, capítulo 1, Apocalipse 1, mas as palavras do salmista descrevem a glória de Deus em linguagem figurada. Ou seja, nuvens e densas trevas representam um poder impressionante. Deuteronômio 4, versículo 11, Deuteronômio 5, de 22 a 23, Zacarias 14, de 6 a 7. O fogo representa o julgamento consumidor de Deus. Hebreus 12, 29. Em outros lugares nas Escrituras, o tremor das montanhas anunciou a vinda do Senhor à terra. Êxodo 19, 18, Miqueias 1, 4 e Naum 1, 5. No entanto, quando ele vier para reinar, seus mensageiros anunciarão sua chegada. Apocalipse 19, 11. Todos verão descer. Zacarias 12, 10. Apocalipse 1, 7. Em vista dessa revelação, os idólatras devem perceber sua loucura. Então o salmista chamou todos os juízes para adorar a Jeová. O povo de Deus pode se alegrar porque ele governará sobre toda a terra um dia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Visto que Deus ama a justiça e é justo, é justo que aqueles que o amam odeiem o mal. Assim, ao fazer isso, ele se torna objeto de sua bênção, em vez de participante de sua disciplina. Alegria e ação e ação de graças também são respostas apropriadas aos dons
de compreensão e alegria de Deus. No entanto, a visão que este salmo apresenta de Deus vindo para restabelecer seu reino deve levar seu povo a se preparar para esse grande evento. 2 Pedro 3, de 10 a 12, 2 Pedro 3, 14. Aqui está falando, né, de coisas que a gente já sabe muito, né? Jesus vai voltar para governar tudo. A Bíblia fala de um novo céu, de uma nova terra. Louvado seja Deus. O Salmo está reforçando o nosso conhecimento sobre Jesus. Ele é esse que vai reinar. Louvado seja Deus que Ele está vindo, como está escrito em Atos 1, versículo 11, quando os anjos dizem que, da mesma maneira como Ele havia subido, Ele também desceria com poder e glória para vir buscar a sua igreja. A gente não pode esquecer, se estamos realmente crendo que teremos esse tempo maravilhoso, Jesus reinando, então isso pode ser, deve ser mais uma motivação para a gente não perder a palavra de vista, porque ele mandou meditar de dia e de noite, por isso mesmo, para não esquecer. E se você medita de dia e de noite, o que está na palavra é justamente tudo para nos fazer lembrar. Você vê que o tempo todo o salmista está falando. Então, se ele tivesse com a Bíblia fechada, não estivesse estudando, estava lembrando disso, e a gente sabe que está mais perto do que longe, né? O tempo está passando, os 1000 anos já foram, e Jesus disse que viria, e ele vem. Todas as promessas que foram feitas, que estão na Bíblia, que Deus fez, já se cumpriram. Todas, a gente viu os cumprimentos de promessa, quem lê Bíblia sabe, cada coisa que Deus foi prometendo. Em primeiro lugar, ele prometeu lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 3,15, que haveria de enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Já se cumpriu? Já. É a mais velha promessa, a primeira de todas. Agora imagine se não caducou a mais velha promessa. Imagine se vai caducar as outras. Se ele cumpriu a primeira, queridos, é claro que nós devemos estar com a palavra de noite meditando para não esquecer que ele vai cumprir essa também. Com poder e glória vai despontar e não piscar de olhos. Então, estejamos fazendo o que ele mandou. Você já imaginou? Eu saí da minha casa, da ordem para minha serva, dizer, olha, eu quero encontrar a casa toda arrumadinha. Aí eu cheguei a encontrar ela finalmente, ajeitando tudo, já está tudo limpo, tudo perfumado, e ela no finalmente da arrumação, todos os toques e retoques fazendo. E o que é que eu vou dizer? Parabéns, que maravilha! Quer dizer que você fez mesmo. Eu vendo só o finalzinho, ela ainda ajeitando alguma coisa assim, e tudo já pronto, só aquela coisa de quem arruma, né, que fica ainda olhando, se está faltando alguma coisa. Aí eu encontro ela nessa fase de estar ali olhando, dando um toquezinho em algum lugar, puxando o lençolzinho daqui, ou a toalhinha dali, mas tudo já está limpo, tudo maravilhoso. O que é que eu vou achar dessa serva? Aí eu vou dizer, muito bem, que maravilha, não é? E se for uma patroa realmente legal, vai dar um belo abraço, dizer que beleza, não é? Pois é, e com Jesus é muito mais do que isso. Ele vai nos encontrar fazendo o que ele disse. Ele disse para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ele vai nos encontrar sim, ninguém de braços cruzados, ninguém buscando as coisas materiais, porque ele diz que essas coisas ele acrescenta. Essa roupa que você deseja, ele vai acrescentar. Esse sapato que você deseja, ele vai acrescentar. Essa casa bonita, ele vai acrescentar. Não vai faltar nada, porque ele não é mentiroso. Ele diz em Mateus 6,33, que devemos buscar o seu reino, ganhar vidas, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, em vez de eu estar numa correria desenfreada para colocar a casa dos meus sonhos na minha vida,
para colocar aquelas coisas que eu desejo na vitrine na minha vida. Eu devo estar numa correria desenfreada para o reino dele crescer, buscar o reino dele. E aí, de repente, eu vejo que eu estou com a casa linda. Eu nem sei como que aconteceu isso, eu não me esforcei por isso, Deus me deu. De repente, eu vejo que eu tenho tudo que eu quero para vestir. Ah, meu Deus, eu não me esforcei por isso, foi Ele que me deu. Então, você por acaso vai duvidar das promessas dele? Ele diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. E só agrada a Deus quem tem fé. Você tem que acreditar na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra diz isso, você já ouviu? Então acredite. E em vez de amanhecer o dia naquela correria para mais um trocadinho, para mais um dinheirinho, por mais um pé de meia, é tanta palavra que diz mais um biscate, mais um bico, vai fazer o maior bico do mundo. Vê aquele parente que está indo para o inferno, vai lá e fala de Jesus. Tenha certeza que esse tempo não será perdido, que você ia correr atrás, Deus já correu. Ele diz as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vai ver o parente que está indo para o inferno, vai, passa uma manhãzinha com ele, leva uma lembrancinha, não é? Para poder ter uma acolhida boa, né? Um presentinho sempre alegra. E depois vá puxando conversa e pergunta para ele: você já sabe, não é? Que o caminho é Jesus ou não? Sabe? Ele vai dizer: eu sei, desde criança que eu tenho Jesus. Aí você vai entrando de mansinho nessa conversa. Você sabe também que todos que recebem Jesus, esses se tornam filhos de Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E aí o Espírito Santo vai lhe direcionando, e você vai falando, daqui a pouco está aquela pessoa convertida. E aí você já marca o dia. Claro que você vai conversar com o seu discipulado, seu pastor, pessoa que lidera a sua congregação, pastor, missionário, bispo. Você volta alegre porque aquele parente saiu do inferno, não vai mais para o inferno. E aí você pergunta o que é que deve fazer. Eu acredito que antes de ir, você já ligou para o seu pastor e disse: me acompanhe em oração, que nessa manhã eu vou na casa de um parente que está na direção do inferno. E aí o pastor já está sabendo em oração, você volta, fala com ele, pastor, pastora. Se for mulher, fala com a pastora. E aí agora, muito obrigado pelas suas orações, o meu parente se converteu, se decidiu. O que devo fazer? Ela vai dizer: vou pegar os estudos de consolidação. Você vai ver que você está preparado para fazer isso. Se não tiver, ela passa essa ovelha que você ganhou para Jesus para outra pessoa consolidar. Mas eu acho muito difícil você não estar preparado depois de, desde o mês de maio de 2022, você nesse discipulado de palavra de Deus todos os dias. Então, a palavra escondida no seu coração, você não está mais pecando como antes, né? E que tudo que precisa para um discipulado, para uma consolidação, é você estar com a vida no altar, com a vida de santificação, porque você vai lutar contra os demônios. Você ganhou uma vida, você vai consolidar essa vida, precisa estar na santidade. Se sua discipuladora, sua líder, vê que você está assim, preparada, você vai consolidar. Senão, ela pede a você a permissão para entregar para outra pessoa cuidar. Então, eu sei que você vai estar preparado em nome de Jesus. E aí você vai consolidar com aqueles estudos que você recebe. Depois você volta. Muito obrigada, minha líder, minha querida pastora. Eu já discipulo, já consolidei. O que devo fazer? Ela vai enviar o link de Gênesis 1 e você começa a sua primeira discípula, o primeiro discípulo, a estar discipulando com o discipulado MAIFJ, né? Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, com Gênesis 1, aí depois na outra semana Gênesis 2, na outra Gênesis 3, questionário, como você está vendo, tudo direitinho, porque o nosso Deus é um Deus de tudo correto. Quem aprende tem que mostrar o que aprendeu, não é isso? Se na vida secular é assim, quanto mais no mundo espiritual. Tem que ser tudo perfeito. A gente não pode dar presente barato para Deus. É presente caro, como o salmista Davi. Ele disse: não darei nada que não custe caro ao meu Senhor. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.